Entre rios e florestas, nasce uma história tecida pelas mãos de um povo. Uma fibra que uniu gerações, construiu sonhos e marcou profundamente um ciclo econômico e social no município de Juruti. Raízes da Juta, um legado que resiste ao tempo. Foi no início do século XX que as primeiras sementes de juta chegaram ao Brasil, trazidas por imigrantes e comerciantes que buscavam uma fibra resistente, capaz de sustentar a crescente demanda industrial. A planta encontrou nas várzeas amazônicas o ambiente perfeito para se desenvolver, espalhando-se rapidamente pelos rios da região. A história da juta é uma história interessante aqui no Brasil, vou dizer assim, né? Primeiro ela chega no Brasil na década de 1920, lá no final da década de 1920, mais precisamente em 1929. Quem trouxe a semente da juta foi a colônia japonesa. Eles vieram para o estado do Amazonas e nesse período eles fundaram a que nós conhecemos hoje como Vila Amazônia. Ela chega em 1929, eles trouxeram, segundo a história, eles trouxeram ela escondida, porque na época era proibido, né? A semente de juta que veio para o Brasil, veio no cabelo de um japonês, porque era proibido trazer de lá para o Brasil, a semente de juta, né? E ele, acho que naquele tempo não existia tanta a federal para fiscalizar, ele pegou e encheu, porque a semente, ele colocou no cabelo a semente e veio embora para o Brasil. Chegou aqui, ele meteu o pente fino, tirou todas aquelas sementes. Aí ele plantou como eles plantavam lá, deixou a juta crescer e tirou a semente. E logo que chegou no estado do Amazonas, eles perceberam que a área ali, o terreno, o clima, era propício para o desenvolvimento da semente. Só que ela só vai começar a se desenvolver já em 1934, mais ou menos. E quem vai levar isso a fundo, fazer umas pesquisas, passar ela para os ribeirinhos, é um japonês que tem o nome de Ryoto Oyama. É ele que vai fazer ela crescer aqui no Brasil, digamos assim. No contexto mais macro, o que é que está acontecendo no mundo? 1929 é o ano que vai estar iniciando, que nós vamos conhecer na história como crise de 1929, que é aquela crise da Bolsa de Valores de Nova York. E aqui no Brasil estava no final do ciclo da borracha. Então é um período assim que a juta vai ser muito bem aceita, porque principalmente aqui na Amazônia o ciclo da borracha está chegando ao fim, e aí eles começam a aceitar a juta como se fosse um novo ciclo econômico, e é por isso que aqui na região do Baixo Amazonas e no estado do Amazonas a juta foi muito bem aceita, justamente por causa do ciclo da borracha que estava chegando, estava enfraquecendo, estava chegando ao fim. Em Juruti, a semente da juta aportou pelas mãos de um jurutiense nato, que viu no cultivo uma nova oportunidade de trabalho e renda. Assim começou um ciclo que transformaria o modo de vida de centenas de famílias ribeirinhas. Agora, como chegou aqui em Juruti? Ela chega em Juruti em fevereiro de 1942. Quem trouxe a juta aqui para o município de Juruti foi um cidadão jurutiense por nome Firmino Guimarães de Souza. A história da chegada da juta em Juruti é uma história interessante e inesperada. Esse relato, ele começa porque a esposa de Firmino Guimarães de Souza, a dona Joana Lima, ela adoeceu e ela tinha 2 filhos do casal, né? E ela adoeceu, aí o Firmino Guimarães, preocupado com a saúde dela, decidiu levar ela para um renomado Dr. Toda, que era um japonês que morava na Vila Amazônia. E aí, nessa conversa lá, o Nakai apresenta a semente da juta para o Firmino Guimarães de Souza, né? E contou a história que a juta tinha vindo, eles tinham trazido da Índia, alguns anos atrás, e disse que estava em processo lá, contou que estava em processo lá na Vila Amazônia, né? E aí, como Firmino Guimarães era um comerciante influente na época, ele se interessou.
segundo o seu filho que nos passou esse relato, o Dr. Wander, ele disse que ainda fizeram experimento de um dia para o outro lá numa semente no algodão, e ela germinou, bem bacana. Aí o Firmino trouxe a semente da juta. Ele morava na Paciência. A Paciência é uma localidade que fica ali próximo à entrada do Curumucuri, já seguido o Igarapé do Salé. Chegou lá, plantou a quantidade de semente que ele trouxe, né? Quando foi no mês de abril, o filho que a dona Joana estava esperando nasceu, dia 1º de abril. O nome dele é Adervânia. E ele plantou a juta. Quando foi em maio, ele retorna para a Vila Amazônia e já leva a amostra do plantio que ele tinha feito. E segundo o Dr. Wander, elas estavam com um palmo de tamanho, né? E eles perceberam que aqui ia ser um sucesso no plantio da juta. E a partir daí, a juta começa a ser plantada aqui no município de Juruti. E, inclusive, em 1943, o Firmino Guimarães de Souza tem uma foto que aparece na frente do jutal. E basicamente a chegada da juta começa com essa história da doença da família do Firmino Guimarães, e acabou que aí é o início de um grande ciclo econômico aqui em Juruti, que nós chamamos de o ciclo da juta, né? E a partir daí ela se proliferou para a ilha de Santa Rita, que tempo depois o Firmino Guimarães se muda para Santa Rita, também leva para Santa Rita, e a história relata que ela cresceu bastante aqui no município. Bom, a juta, a fibra dela, ela era usada principalmente para fazer sacarias, né? Cordas e tecidos rústicos. Era usada principalmente para fazer esses materiais. Os plantadores de juta, homens simples e experientes nas cheias e vazantes do rio, dedicavam seus dias ao preparo da terra, ao plantio e ao cuidado com as roças de várzea. Cada etapa exigia força, precisão e total sintonia com o ritmo das águas. Como a gente trabalhava na juta, primeiramente, a gente ia trabalhar de mutirão. Muitos convidados, né? Muitos homens que a gente se reunia para trabalhar em terçado. Naquele tempo era só terçado, machado e enxada. E a gente ia se ajudando. Peixe tinha com fartura, não era necessário estar comprando o alimento, o peixe. Tinha muita fartura. Quando chegava o tempo do corte, o trabalho se intensificava. As hastes maduras eram colhidas manualmente, uma a uma, e logo mergulhadas nos igarapés e tanques para o processo de apodrecimento natural que soltava a fibra. Era uma rotina árdua, marcada pelo esforço físico e pelo conhecimento passado de geração em geração. E quem ficava em casa, a esposa, o filho, né? Então o trabalho da família já era tratar da juta, para pegar o sol, para secar bem, para tirar a juta de tardinho, para colocar outra juta para estender no mesmo varal. Cada fecho de juta que a gente cortava tinha um cálculo de 1 quilo, 1,5 quilo a 2 quilos. Então, para não fazer um fardo muito grande, se colocava 20 cabeças de juta, dava seus 40, 50 quilos, que não era para ficar muito pesado também, para poder ficar lidando com aquele fardo de juta na canoa que levava, carregava muitas vezes no ombro, né? Para vender para o comércio lá, para o regatão, lá no porto da casa dele, para não ficar muito pesado para manusear com ele. Então, tinha gente que fazia um fardo de 70 quilos, mas também não era muito aconselhado. O papai sempre falava, não adianta ultrapassar de peso, porque o peso não é só para um dia. Então a gente já tinha mercado para essa juta. As mulheres, fundamentais nessa cadeia produtiva, atuavam no descascamento, na lavagem e na secagem da fibra.
Com mãos ágeis, elas garantiam a qualidade da juta que sairia das comunidades em direção aos centros de beneficiamento. Sua participação silenciosa, porém essencial, sustentou o crescimento econômico do ciclo. Eu caía na água às 7 horas, né? Para sair 5 da tarde. Aí as consequências que eu fiquei agora é as doenças, né? Dor aqui no joelho, meu braço, tem vezes que eu não posso fechar minhas mãos assim. Eu calculo que é a coisa da juta, né? A água, porque a gente não nasceu para ficar na água o dia inteiro igual peixe, né? Mas a juta fazia isso. Os compradores percorriam as comunidades em barcos, negociando fardos e abastecendo prensas e indústrias que transformavam a fibra em sacarias, cordas e tecidos. Durante décadas, a juta movimentou a economia, criou empregos e marcou profundamente a identidade local. Quando eles vinham buscar, eles traziam o popular batelão, né? Que não era balsa. E o papai entregava eu acho que de 15 em 15 dias, 80 toneladas. E o batelão aguentava, gente, que olho o monstro, passava 3, 4 dias, porque a Amazônia era aqui, não tinha essa praia aqui, esse crescimento, a água corria aí, encostava bem no porto mesmo, bem próximo mesmo. Aí era aquele puxirum, som de gente carregando os fardos era 80 toneladas, a gente admirava de ver, mas também era muito grande. E o motor era pequeno, mas a máquina tinha força, né? E baixando a correnteza ajuda, né? Ia no rumo de Óbidos. Quando aqui Óbidos fechou, aí houve um fracasso. Aí não teve mais aquela influência, porque aí as coisas foram diminuindo. Soja para o Amazonas, aí dificultou um pouco para nós, né? Para todos nós. Aí porque o meu patrão, como eu acabei dizendo agora, era o Antônio Raimundo. Ele foi um parceiro, era um alto comerciante, me ajudou muito. Estou dizendo para vocês, gostei, se gosta muito e tudo mais. E tinha um grande respeito por ele por mim. E eu não vendia a minha produção para outros, porque era ele que me ajudava. Era ele que cooperava comigo em todo sentido. Era na mercadoria, eu tinha mercearia. E também no dinheiro, ele tinha bem dinheiro. E cheguei ao ponto de ser o maior comprador de juta de toda a região, né? Eu não produzi mais, eu passei a comprar juta, né? Passei a comprar e passei a ser o maior produtor, o maior comprador de juta de toda a região, entre Parintins, Óbidos, Santarém. Eu sozinho aqui comprava mais juta do que todas as cidades aí. Por quê? Porque além de que eu financiava a região toda, eu tinha naquela época 300 e... não me lembro a fração, mas parece que era 380, 300 e poucos. Era 300 e poucas famílias, fregueses que eu tinha, que eu financiava. Esses meus fregueses já financiavam outros. Quer dizer, era um ponto de apoio que eu dava e aqueles já financiavam para outras pessoas. Quer dizer, eu dominava 80% da produção de fibra do município de Juruti. Mas, com o tempo, o ciclo começou a declinar. A concorrência de fibras sintéticas, as dificuldades de mercado, a diminuição das indústrias e o desastre do fenômeno das terras caídas transformaram a cadeia produtiva. A juta perdeu espaço e muitas famílias viram seu sustento desaparecer. Então, era uma região muito rica no plantio de juta aqui no município de Juruti. Era muito rica. Mas depois foi acabando, né? Foi acabando. E assim foi ficando difícil para cá. Nós trabalhávamos mais com a juta mesmo. Trabalhamos um pouco com a malva, mas a produção de malva era menos aqui no município. Era menos. A gente trabalhou também com a malva, mas era menos. Meu amigo, quando foi dia 13 de agosto, quando eu cheguei lá da fazenda,
Eu só escutei quando estava anunciando pelo alto-falante que a frente da cidade de Juruti estava desabando. E eu estava com os 3 barracões, um cheio de juta e 2 cheios de mercadoria, me aprontando para novo financiamento. Não vou mexer com nada agora, porque eram 10 para as 11 horas da noite, não tinha ninguém na cidade, só tinha os espectadores que estavam vendo cair a cidade. Aí eu disse assim, para as palavras, né? Ou cai tudo ou fica tudo, porque eu não vou mexer com nada agora. Aí voltei, e quando cheguei em casa, a minha mulher tinha saído e tinha conseguido 50 e poucos homens para mexer com o que tinha lá. E motores e tudo, ela tinha mobilizado o pessoal lá e começaram a mexer com tudo que tinha dentro do barracão. Daí para as 6 horas da manhã conseguiam tirar toda a mercadoria, tinha muita mercadoria, né? Mas a mercadoria estava toda esbandalhada. Caixas de sabão era jogada como quem joga tijolo. Caixas de bolacha era jogada com ele, enfim, tudo. Acho que da mercadoria que eu tinha nessa época, lá de uns 3 milhões mais ou menos que tinha de mercadoria, se eu aproveitasse uns 500 mil, foi muito. Entendeu? Foi um prejuízo terrível. Aí a juta, eu tinha 200 e poucos toneladas de juta dentro do barracão. Eu peguei, nessa mesma hora da noite, eu liguei para um amigo, para um cunhado meu em Óbidos. Ele providenciou umas balsas em Óbidos e veio em barcos, e veio no amanhecer do dia, estavam chegando lá em barcos e balsas. E conseguimos tirar a juta, né? E aí tem aquela história que o fracasso só que é o princípio, né? E aí como puxaram o pé, o tapete do meu pé, eu não tive mais ânimo. Na verdade foi essa, eu fiquei assim, estatuado, que eu não tive mais ânimo de continuar lutando pelo negócio. Né? Se passaram-se anos e anos e anos e anos e anos. Eu não tive mais condições de continuar levando a coisa. E somente em Juruti aconteceu isso, porque no estado do Amazonas, o município naquela época a gente disputava. Era o município de Manacapuru, do estado do Amazonas, que trabalhava também com juta, outros municípios também trabalhavam, mas o maioral do estado do Amazonas era Manacapuru. Ele produzia também juta naquela época. Só que a gente aqui em Juruti produzia bem mais do que eles. Eles faziam tudo para chegar igual lá com a gente, mas sempre eles estavam para trás. E eu pegava essa juta de lá, grande parte da juta de Manacapuru, Tefé, Quari, Taquatiara, Parintins, todos esses municípios de lá, eu tinha compradores de juta que traziam a fibra para mim, para Juruti. E eu monopolizava aí. E tão bom que era um negócio que no ano seguinte eu já ia prensar a minha juta, já ia vender a minha juta prensada, mas o negócio deu tudo errado e aí fracassou de uma vez o negócio. Após o declínio, parte dos trabalhadores migrou para outras atividades: pesca, agricultura diversificada, comércio e serviços. A lembrança da juta permaneceu como uma marca profunda da história de Juruti, mas novos caminhos precisaram ser construídos. E nós herdamos da família e procuramos manter a cultura da malva e da juta. Trabalhamos desde nós começamos a nos entender como seres humanos já dotados de conhecimento, de capacidade de trabalho, e estamos nessa atividade que herdamos do nosso avô, do nosso pai, e temos muito orgulho de fazer parte dessa história, uma história de tradição que movimenta a economia aqui na região, assim como outras culturas também. Mas especialmente nós falamos hoje sobre a cultura da malva e da juta. Trabalhamos em parceria hoje com a Companhia Têxtil de Castanhal, que fornece para nós a semente com a condição de permuta dessa semente com pagamento de fibra. Em 1 quilo de semente a gente paga com 8 quilos de fibras. E estamos aqui na luta, na batalha, não só produzimos, mas também compramos, fazemos parte desse comércio, fazemos parte da economia aqui da nossa região. Temos parceria com certos produtores, mais ou menos 40 produtores temos aqui na nossa área que trabalham nessa atividade.
E temos hoje o preço inicial de R$ 5,20 desse preço dessa semente. E também queremos fazer menção de que a malva e a juta, hoje, para nós, é o que mais movimenta a nossa economia aqui na nossa região. Antes se trabalhava muito com a juta, depois foi mais a malva, que ela dá mais lucro, produz mais, é mais seguro. Daqui a gente vende, o comprador leva para Parintins. A fibra da juta, que é produzida aqui também na Ilha do Vale-me-Deus, ela é usada também aqui no nosso festival folclórico das tribos Mundurucus e Muirapinimas, nos adereços, nos saiotes, né, na roupa dos dançarinos, e também é utilizada para fazer bijuterias, que são vendidas aqui pelos artesãos locais. Inclusive, no ano de 2022 ou 2023, se não estou enganado, a juta que foi produzida aqui na Ilha do Vale-me-Deus, ela foi usada para fazer a corda do Círio de Nazaré. Entendeu? Então, isso aí foi de grande importância aqui para o nosso município, né? Ser utilizado aqui a juta do nosso município para fazer a corda do Círio, que o movimento de fé é muito grande aqui do nosso estado. Até hoje a gente mantém, né, esse trabalho da tecelagem de juta, porque é muito importante. Enriquece o conhecimento da gente, né, das pessoas, e também ajuda financeiramente, né, as famílias. Muitas famílias aqui até hoje sobrevivem ainda deste trabalho de artesanato. Muitas famílias sobrevivem ainda. Então, hoje nós já temos a nossa associação, que está funcionando já há 35 anos de fundação. E dentro da associação já tem os setores, né, que nós fundamos, né, então já tem uma pessoa responsável no setor da produção da juta, né, dos trabalhos da juta, outro no setor da produção de bordado, outro no setor de barro e outros trabalhinhos que aparecem no meio, né, de artesanato, a gente vai implementando, vai se ajudando aí. Eu tenho mais de 30 anos aqui na associação, eu gosto muito daqui. Eu comecei em 86. Em 86 eu comecei e estou até hoje e gosto, eu só poderia sair quando Deus me levar. Ainda assim, aquilo que parecia destinado ao esquecimento permanece vivo na memória do povo. A juta segue presente nas histórias contadas pelos mais velhos, nas artes, nas escolas e na cultura popular.